Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui Dr. Bruno Benigno, urologista, falo aqui de São Paulo. Estou aqui para compartilhar com vocês a experiência da nossa equipe. Hoje nós operamos um paciente de 61 anos que infelizmente descobriu câncer de próstata no seu estágio inicial. E eu quero compartilhar com vocês como foi a jornada de orientação desse paciente, né? Desde o momento do pré-diagnóstico, ele já veio, na verdade, para a nossa equipe para uma avaliação de segunda opinião. É um paciente que já tinha um diagnóstico de câncer de próstata, mas eu quero compartilhar aqui como que nós navegamos o paciente por esse processo de entender qual era o risco da doença ter metástases e também escolher qual a melhor estratégia de tratamento. Além disso, eu vou compartilhar com vocês trechos aqui da cirurgia dele. São trechos só mostrando a rotina da nossa equipe. Obviamente a gente não vai mostrar nada, enfim, da cirurgia em si, até por questões éticas e questões legais. A gente tem que proteger, claro, a privacidade dos nossos pacientes. Então eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Então é um paciente de 61 anos, né, que descobriu câncer de próstata de agressividade 7, intermediária. Então é o famoso Gleason. Você já deve ter visto aí no resultado da biópsia, né? O que é o Gleason, que é a escala de agressividade, né? Que vai de 2 até 10. Então, esse paciente ele chegou para a nossa equipe, né? 61 anos, casado, autônomo, reside a 60 km de Brasília, numa cidade pequena, 60 km de Brasília, e ele veio inicialmente para uma teleconsulta, né? Então, ele mandou os exames antes, nós atendemos, eu atendi ele à distância. E a queixa principal era um câncer de próstata, e além disso ele também já tinha sintomas urinários, que é a noctúria, acordava 3, 4 vezes à noite e já tinha um jato urinário fraco e intermitente. Então ele também já tinha sintomas de hiperplasia benigna da próstata. Isso é muito importante, porque é muito frequente, né, os pacientes já aí depois dos seus 50 anos de idade apresentarem já, enfim, os sintomas urinários obstrutivos, e esses sintomas eles se manifestam muitas das vezes com esse jato mais fraco, um intervalo mais curto entre as micções. Então, e a hiperplasia benigna da próstata ela não está relacionada diretamente ao risco de ter câncer de próstata, portanto é algo que é muito frequente em nós homens a partir dos 40 anos de idade. Bom, antes disso, só agradecer aqui um comentário. O Nabuco Pereira comentou no nosso vídeo de calma, biópsia nem sempre é câncer. Ele fala: Dr. Benigno, muito obrigado por todas as informações e orientações que o senhor nos passa. Vejo que todos ficam mais tranquilos e seguros com suas respostas. Peço que Deus continue abençoando plenamente e que o senhor continue fazendo o seu trabalho com honra e dignidade. Vejo que o senhor ama seu trabalho. Muito obrigado por esse vídeo, foi o que mais me esclareceu e que tirou não só minhas dúvidas, como de milhares de homens que chegaram a esse ponto tão crucial em suas vidas. Um abraço. Nabuco, eu que agradeço pelas palavras gentis aí e também pela audiência. Fico mais feliz ainda em saber que esse conteúdo tem ajudado homens como você aí a entender um pouco mais. Bom, voltando ao vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse conteúdo. Bom, então nosso paciente 61 anos, mora em Brasília, perto de Brasília, chegou com câncer de próstata e com sintomas urinários. Ele trouxe um PSA, que o PSA dele inicial era um PSA de 8,76, que é um PSA considerado alto, né? Acima de 4 a gente já sabe que é um PSA considerado alto. E ele fez no final do ano passado, final de 2023. Mas a relação entre o PSA livre e o PSA total dele era uma relação boa, 28%. Se você não sabe o que é a relação do PSA livre total, assiste nesse vídeo que eu vou colocar num card aqui em cima, que é um vídeo sobre explicando a relação do PSA livre total. Mas é importante você entender que quanto menor essa relação, maior é o risco de um homem ter câncer de próstata. Bom, esse paciente já tinha passado por uma biópsia no dia 9 de fevereiro agora de 2024, e a biópsia achou 2 focos de câncer. Um foco de câncer de agressividade 6, 3+3, e outro foco de câncer de próstata de agressividade 3+4, que é o Gleason 7. Por que isso acontece, né? Bom, o câncer ele pode se apresentar em diferentes agressividades dentro da mesma próstata. E claro que o urologista vai olhar sempre para o foco mais agressivo. Aquilo é o foco de fato mais importante, e no caso do nosso paciente era um Gleason 7. Localização do tumor bilateral, 2 fragmentos positivos, e ele já chegou com uma cintilografia óssea. O que é a cintilografia óssea? Toda vez que o médico detecta um câncer, ele quer responder para você se de fato aquele câncer espalhou ou não para outros órgãos. E a cintilografia é um método muito bom para ver os ossos, porque nós sabemos que o câncer de próstata frequentemente
manda metástases para os ossos. Portanto, avaliar a condição de saúde dessa estrutura óssea é muito importante. Então, foi o que foi feito no caso do nosso paciente, e ele foi submetido a uma cintilografia óssea que não mostrava sinais de metástases. Portanto, a doença localizada e com altas chances de cura. Bom, de comorbidades, ele é hipertenso, toma a medicação ARA2, não é diabético e nunca passou por cirurgias. Então, essa aqui é a imagem da ressonância. Percebam aqui, então, como é que eu vou mostrar isso para vocês de uma forma muito clara, muito simples. Essa região aqui que vocês estão vendo é a próstata, tá? E dentro da próstata ela tem duas camadas. Essa região aqui mais externa, que a gente chama de zona periférica, e existe essa região mais interna, que é o adenoma, que é a parte da próstata que cresce. Percebam que quando a gente joga nessa imagem, já dá para ver que tem uma área mais escura aqui, mais preta, que a gente chama de área de alta densidade. Ali as células estão se reproduzindo com uma velocidade muito grande. E no outro filme, né, no outro filtro, a gente vê que a água tem dificuldade em se movimentar ali nessa região, mostrando que pode ser sim uma área sugestiva de câncer. Isso aqui é dado pela classificação de PIRADS. Bom, que diz PIRADS 1, baixo risco de câncer. PIRADS 5, alto risco de câncer. Só que esse nosso paciente já tinha sido até biopsiado, então ele já chegou para a gente aqui com o diagnóstico. Então vejam aqui o nome, os dados aqui que eu vou mostrar para vocês, né, da biópsia. Eu vou mostrar para vocês aqui as imagens, tá? Só um minutinho que eu vou ter que depois fazer uma pequena edição aqui nessas imagens. Bom, depois eu vou voltar aqui para vocês. 2, 3. Bom, pessoal, aqui é a imagem do resultado da biópsia, do anátomo patológico, né? Então, mostrando que esse paciente de fato tinha duas áreas aqui cancerígenas, uma área de agressividade 7 e uma outra área de agressividade 6. Então, isso aqui para a gente é muito, muito importante, porque vai definir exatamente qual é a agressividade. Bom, a cintilografia, vocês veem um mapa aqui do esqueleto desse paciente e aqui em branco é a região da bexiga dele. Portanto, a doença apenas localizada na próstata. Bom, o que nós propusemos de tratamento, né, para ele? Primeiro, um exame físico. Claro, ele é um paciente de 96 quilos, 1,79 m, boa forma física, o abdômen sem anormalidades. Então, ele é um bom candidato para cirurgia. Pacientes muito frágeis e com alguma debilidade, geralmente eles têm um risco cirúrgico muito alto. Então, a gente acaba não indicando cirurgia para pacientes com muita idade ou então com a saúde muito debilitada. Então demos a opção de a cirurgia robótica para retirada da próstata, que é a prostatectomia, ou a radioterapia como alternativa. E nós discutimos também os riscos da incontinência e o próprio risco da impotência sexual, que é muito importante. Então a gente está num ponto que ele tem uma biópsia que mostra que é um risco intermediário, mostra que o paciente tem, portanto, risco intermediário. PSA entre 10 e 20, que é o caso dele, tem PSA menor que 10. O risco da doença voltar em 5 anos é de 25% a 50%. E no caso dele aqui, que é um risco favorável intermediário, ele tem menos de 50% das biópsias comprometidas, né, com câncer, então são 2 fragmentos, e ele tem menos de 20% de Gleason 4 na sua biópsia. Portanto, ele entra como um risco intermediário. E por que isso é importante? Para você ver esse próximo slide aqui, ó. Essa é uma curva de chance de estar curado em 20 anos. Então perceba, se um homem é de baixo risco, ele tem Gleason 6, a chance dele permanecer curado em 20 anos é acima de 80%. Já o nosso paciente, mesmo sendo submetido a um tratamento hoje, ele vai ter em torno de 30% de chance da doença voltar no futuro. Então ele vai ter aqui em torno de 70% de chance de estar curado depois de 20 anos após o tratamento. E já se ele é um alto risco de metástases, ele vai ter um risco menor de 50% de estar curado, uma chance menor que 50% de permanecer curado após 20 anos. E como é que a gente orienta esses pacientes? Bom, o seu médico provavelmente vai fazer essa calculadora de risco, né? Então, como é que é feito esse cálculo de risco? A gente coloca algumas informações do paciente. Por exemplo, nesse aqui, eu coloquei que ele não usou hormonioterapia antes da cirurgia, não fez radiação, tem 61 anos, o PSA dele é de 8,76, o Gleason é 3 mais 4, total 7,
ele é um tumor que não foi detectado pelo toque, portanto é um T1C, e 2 fragmentos comprometidos de 16 no total. Então 12% da biópsia comprometida. Então o que eu orientei esse meu paciente? Eu falei, olha, se você fizer um tratamento hoje, a sua chance de estar livre de câncer é de 98% em 15 anos. Portanto, você tem 2% de chance de falecer do câncer de próstata apenas em 15 anos. Portanto, é um risco muito baixo. E a chance de progressão da doença nesse intervalo aí de 10 anos de não progredir a doença é de 73%. O que significa? Significa que apenas 27% dos homens que tratam hoje com características iguais às do nosso paciente vão precisar complementar com a radioterapia. Tá? Então é muito importante você entender isso. A cirurgia ela resolve o problema em 73% dos homens nessa situação que eu acabei de exemplificar para você. E cada paciente vai ter um risco diferente. Então é por isso que essa individualização, essas calculadoras, elas são importantes para a gente poder orientar aquele paciente em específico, personalizar o tratamento. Bom, doença, qual a chance dele ser operado e eu encontrar ruptura da cápsula da próstata? 27%. Então veja, é um risco razoável, né? Então isso aqui me ajuda a preparar a cirurgia, né? Já sabendo que pode ter uma ruptura de cápsula. Qual a chance de já existirem gânglios comprometidos? Baixa, 2%. Então esse paciente tem alta chance de ter uma doença localizada. Bom, antes aqui dos meus agradecimentos, queria compartilhar com vocês um vídeo de uma cirurgia robótica, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês como é que o paciente é posicionado, né? Então o paciente está anestesiado, nós temos aqui os consoles de cirurgia, tá? Isso aqui é a preparação e o posicionamento, então o paciente, claro, está dormindo. Nós preparamos todos os fios, o aspirador, a parte elétrica e agora, com o paciente anestesiado, nós vamos colocar as cânulas por onde as pinças do robô vão ser inseridas, né? Em seguida, o robô, que é esse sistema de braços, né, articulados, eles são acoplados nessas cânulas e através dessas cânulas nós vamos colocar as pinças. Eu saio de campo, o meu auxiliar, que também é um cirurgião, fica ao lado do paciente e assumo aqui o controle desse console de cirurgia robótica. Então, através desse equipamento, eu tenho uma visão tridimensional aí de dentro do abdômen do paciente, né? E os movimentos da minha mão eles são reproduzidos pelas pinças que estão dentro do abdômen. Ao final, eu volto para o campo de cirurgia e nós desacoplamos aí o sistema robótico. Isso aqui é um pouco das fotos aí da nossa equipe. E para compartilhar com vocês, foi um caso de sucesso, a gente ficou muito feliz aí com o resultado, o paciente passa bem, previsão de internação hospitalar aí 24 a 36 horas e ele deve usar uma sonda aí por aproximadamente 7 dias. Agora ele tem uma nova etapa, que é a etapa de recuperação, a reabilitação pós-cirúrgica, que também é muito importante em cenários como esse. Bom, eu realmente espero que essas informações aí tenham ajudado você a entender um pouco mais sobre o câncer de próstata, avaliação, risco intermediário, quais são os riscos da doença voltar e como nós médicos personalizamos o tratamento de cada paciente baseado no seu risco. Então acho que essa é a minha mensagem final para vocês. Quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, urologista, diretor da clínica UroOnco, sou urologista aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo. Aqui o meu site www.clinicauroonco.com.br e as nossas redes sociais. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Coloca aqui embaixo, cheguei até o final, que eu vou saber que você assistiu aqui até o final e escreve ali a palavra risco intermediário, que eu vou saber que você chegou aqui até o final e vou comentar também nas respostas. Então muito obrigado mais uma vez aí pela atenção e até a próxima.